possa permanecer presente na nossa vida, que nós possamos sentir Deus não somente por alguns instantes, mas que nós possamos nos entregar totalmente a Deus. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 15, do verso 11 em diante. Esse texto é um texto muito conhecido a respeito da palavra de Deus, mas Deus colocou algo no meu coração nessa noite e eu creio que é o que Deus quer transmitir à igreja. É o desejo do Senhor para nós. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 em diante, que fala aí da parábola do filho perdido, do filho pródigo. Enfim, depende da sua versão. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Nós esperamos aí, todo mundo acompanhar. Os irmãos que não deram nome ainda para participar do retiro, só tem vaga agora para o retiro, para passar o dia, tá bom, irmãos? A não ser que alguém desista. Mas as vagas agora são só para passar o dia, ou seja, para ficar lá até meia-noite, meia-noite e meia, 1h. Amém? Mas é benção. Os irmãos podem estar procurando a nossa irmã Tânia, que só está aí a Tânia hoje aí, né? A Bia está num congresso. Amém? Então pode estar procurando a irmã Tânia. Acharam, igreja? Diz assim, olha o que diz o texto. Jesus continuou. Jesus estava passando aqui um conjunto de parábolas sobre coisas perdidas. Ele estava falando sobre a dracma, a moeda perdida, e depois ele fala também sobre a ovelha perdida, e agora ele começa a ensinar essa parábola. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este respondeu, o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca te desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostituta, tu mata um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas vamos nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, entre mim e vós é o Espírito Santo de Deus. Que somente aquilo, ó Pai, que é proveniente de Ti, Senhor, seja ministrado hoje ao coração da Tua igreja, para que possamos reter o que é bom, para que o Senhor possa, ó Pai, falar as nossas necessidades. Que seja uma noite de encontros, que seja uma noite, ó Pai, de rendição, que seja uma noite de entrega, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, né? Jesus falava muito, explicava muito por parábolas. Parábolas, né? Nesse contexto teológico, nesse contexto de ensino, ela vem como um conjunto de ideias com fundo de moral, com uma facilidade a mais para poder ilustrar a mensagem. Ao contrário aí da geometria, né?
que tem parábola com outro significado. Jesus usava muito desse recurso para ensinar. E Jesus estava aqui agora direcionando algo aos religiosos, aos fariseus, que não entendiam o verdadeiro significado do arrependimento. Os fariseus, eles por não entender exatamente o propósito que Deus tinha para o seu povo, eles tinham o hábito de, quando se arrependiam ou quando faziam um jejum, alguns deles não lavavam nem o rosto. Eles deixavam, né, o rosto embaçado, cheio, né, daquela casquinha, daquela melequinha no rosto. E eles faziam questão, porque quando eles passavam na rua, alguém perguntava assim para eles: vocês estão doentes? E eles falavam: não, eu estou jejuando. Por isso que Jesus começou a ensinar para esses líderes religiosos, para esses fariseus, o verdadeiro significado do reino e o verdadeiro significado de arrependimento. Até então eles não entendiam o que era o arrependimento, eles não sabiam a oportunidade que Deus dava para que um pecador se arrependesse. Então Jesus começa a explicar através de parábolas, e o que eles precisavam entender é que nós precisamos entender que há muitos livros por aí que podem informar, há muitos livros que podem trazer informação, mas só a palavra de Deus, só a palavra de Jesus, só a Bíblia tem o poder de transformar. E essa é a realidade que Jesus estava querendo ensinar aos seus ouvintes e à igreja, nós como igreja. Então eu queria abordar com os irmãos algumas lições preciosas desse texto. Eu estava estudando hoje de manhã, que Deus colocou no meu coração. Essa parábola é muito simples de entender. O pai dessa ilustração representa Deus. A fazenda do pai representa a igreja. E os filhos representam os membros dessa igreja. O membro mais velho, o filho mais velho, representa o membro que estava perdido dentro da própria fazenda, dentro da própria igreja. E o filho mais novo representa aquele membro que deixou a igreja e foi viver lá fora. E é nesse cenário que Jesus começa a aplicar essa ilustração e esse sermão. E é dentro desse contexto que eu queria trazer algumas lições importantes para nós como igreja nessa noite. Primeiro eu queria trabalhar com os irmãos os erros cometidos pelos personagens dessa parábola. Prometo que vou ser breve por causa do calor, nós estamos, né, passando os momentos difíceis aí. Mas o primeiro fato que eu quero que os irmãos entendam é que o primeiro erro visível e notório é do filho mais novo. Qual era o erro primordial desse filho? Qual foi o erro dele? Ele deixou que o seu descontentamento promovesse um distanciamento. Eu já preguei aqui sobre o perigo do descontentamento numa outra oportunidade. Mas você estar descontente com alguma coisa nem sempre vai te conduzir a um perigo. Mas nesse caso, o descontentamento levou esse personagem a cometer a maior tragédia da vida dele, que foi ficar longe de Deus, longe do Pai. O descontentamento aqui gerou um distanciamento. E esse é o primeiro erro notório desse personagem. E quantas vezes nós somos esse personagem? É o primeiro sinal de descontentamento num casamento, é a primeira crise, e essa crise já promove um distanciamento. Qual é a nossa reação? Vou ficar no meu cantinho, vou viver a minha vida, vou me isolar. E isso às vezes acontece conosco no trabalho. Quantas pessoas não se isolam no trabalho, não vivem no canto, isoladas, porque tiveram descontentamento. Às vezes, isso acontece no campo ministerial, no campo como igreja. O descontentamento que era para ser momentâneo promoveu um distanciamento que gerou um pecado. E perceba você que o primeiro distanciamento aconteceu no jardim do Éden. Deus cria o casal Adão e Eva no jardim do Éden, de nome Delícias, e Deus põe aquele casal para ter tudo na vida. Só que em determinado momento, Satanás faz com que Adão e Eva introduzam no seu coração um sentimento de descontentamento. Afinal, eles queriam comer daquele fruto, porque eles queriam ter algo a mais. Não era suficiente viver naquele jardim de delícia. Eles precisavam de algo a mais.
E esse descontentamento promoveu o primeiro pecado e as consequências desse pecado. Nunca foi propósito de Deus, nunca foi desejo de Deus viver longe de ninguém. Mas Deus, por nos dar o livre-arbítrio, Ele nunca vai nos forçar a estar perto dEle. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas distante de Deus e você questiona, mas como pode? Como pode uma pessoa que conhece Deus viver longe de Deus? Pode, irmãos. Porque em determinado momento, o descontentamento dela com ela mesma ou com o ambiente que ela viveu, promoveu esse distanciamento. E esse descontentamento tem destruído, irmãos, muitas pontes, muitas aproximações. Porque ao invés de nós nos aproximarmos para trazer o contentamento, nós achamos que o afastar-se é a solução. Então o casal fica brigado por meses, dias, horas, ao invés de colocar panos quentes. As amizades são rompidas e as pessoas vão se distanciando, caindo na cilada que Satanás tem projetado ao longo do tempo, causando a divisão. O reino dividido contra si mesmo não prospera. Primeiro erro dessa história é evidente, porque o filho tinha tudo dentro da fazenda. O filho era amado pelo pai. O filho tinha um pai que era exemplo. Mas isso não foi suficiente. Quantas vezes nós somos como esse filho? Achamos que aquilo que temos não é suficiente. E por achar isso, vamos para lugares distantes. E olha o que nos chama a atenção. É que o viver longe de Deus, o distanciamento da casa do pai, promoveu no coração daquele jovem fazer algo que ele jamais tinha pensado em fazer, que foi tratar de porcos. Para a cultura judaica, o tratar de porcos era algo imundo. E a referência que Jesus dá é que aquele filho foi fazer aquilo que não queria e pior, foi fazer aquilo que não era propósito de Deus. O distanciamento o levou para longe, o distanciamento o levou a pecar, o distanciamento o levou a perder o real sentido de estar perto do Pai, e o levou ao mundo. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos, acontecer em alguns casos? É que esse descontentamento tem chamado alguns abismos na nossa vida. Eu me lembro de uma história que conta que certa vez um moribundo, um homem, estava num estado terminal. Preste atenção. E ele sabia que ele tinha horas ou dias de vida. Então ele resolveu chamar o pastor da cidade, do vilarejo onde ele morava, para que pudesse ali orar por ele e ele se despedir em paz. E quando o pastor chega na casa daquele homem, o pastor vê a situação, sabe do quadro, e o pastor começa a perguntar para aquele homem que ainda conseguia falar com muita dificuldade: meu filho, nessa noite você tem uma oportunidade. Você confessa hoje que quer abrir mão de toda a promiscuidade? Sim, pastor. Meu filho, nessa noite você declara que quer servir Jesus e aceitar Jesus de uma forma plena e completa? Sim, pastor. Meu filho, nessa noite você assume o compromisso e o desejo de se arrepender de todos os seus pecados? Sim, pastor. Por fim, uma última pergunta. Nessa noite, você confessa e assume o compromisso e o desejo de romper com Satanás, de enxergá-lo que ele é algo destruidor, e que ele é alguém que não presta, e que ele não merece a sua adoração e a sua atenção? Aquele homem vira para o pastor e fala assim: sabe o que é, pastor? Daqui a algumas horas eu vou morrer, eu não sei para onde eu vou, então é melhor não fazer inimizades. Você entendeu? Às vezes nós somos como esse personagem. Para agradar alguém,
nós aceitamos coisas que nos distancia de Deus, que nos leva para longe de Deus. E Cristo nos chama para nos envolver com Deus, para nos envolver dentro da fazenda, não fora da fazenda, para aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Então o primeiro erro desse personagem foi que ele permitiu que o descontentamento gerasse um distanciamento. Quem sabe você está distante do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus familiares. Você está distante de você mesmo e até diante de Deus, porque você permitiu que essa estratégia e essa ardiz gerasse esse descontentamento, e esse descontentamento distanciou você. Jesus está falando para você nessa noite: não tem como ser feliz longe da vontade de Deus, não tem como ser feliz fora dos padrões de Deus. Então se aproxime e esteja perto. Segundo erro desse personagem, irmãos, porque nós vemos aqui que ao estar longe foi fazer o que não gostaria. Quantos hoje não estão fazendo o que não gostaria? Estava lá tratando de porcos, cheio de moscas, né? Vivendo totalmente uma vida promíscua, né? Como muitos que se distanciaram de Deus. Eu não falo aqui, irmão, simplesmente distanciado e não vim na igreja, não, porque há pessoas que conseguem estar longe como filho mais velho, dentro da fazenda mais longe. Esse foi o erro, permitiu que isso gerasse no coração dele esse distanciamento. Agora, o segundo erro dele, ele desperdiçou, diz o texto, tudo que ele ganhou do Pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós podemos também ser esse personagem. Quantas pessoas aqui não foram abençoadas por Deus, não receberam dons, talentos? Quantas pessoas aqui não receberam bênçãos, não receberam famílias, não receberam filhos, não receberam pais, não receberam amor de Deus, e se permitiram perder isso ao longo da sua vida. Às vezes nós somos com esse filho porque nós desperdiçamos o que não deveríamos desperdiçar. Às vezes nós desperdiçamos pasta de dente, irmãos. Quantas pessoas não desperdiçam, joga lá com um monte para usar? Mulher desperdiça esmalte, faltando tanto lá endurece, de vez de botar na panela lá com água quente. Aproveitar, as mamães vão ficar loucas aqui, os maridos. A gente desperdiça tudo. Desperdiça água na hora de escovar dente, desperdiça o tempo precioso. Quantas pessoas que compram o que não precisam? O verbo comprar hoje é o mais conjugado no nosso meio. As pessoas perdem, irmãos. Por quê? Porque estão longe de Deus. Quem vai para longe de Deus não tem controle. Quem está longe de Deus não sabe administrar a vida. Quem está longe de Deus gasta mais do que ganha. Quem está longe de Deus desperdiça amizades, desperdiça comunhão. E esse personagem desperdiçou. Tinha tudo, era bem sucedido, o pai preparou-o de forma intelectual, preparou um ambiente à sua volta, mas ele foi gastar tudo longe da fazenda, longe da presença do Pai. Às vezes nós temos que avaliar a nossa vida para ver se nós não somos assim. Porque o que eu quero dizer para você é que não adianta você priorizar o ter, porque Deus quer que você priorize o ser. Tem muita gente fazendo sucesso no mundo empresarial, mas é um fracasso no mundo espiritual. Certa vez uma mulher chegou para o pastor na frente da igreja, no círculo de oração, e falou assim: pastor, eu quero orar pelo meu filho. O que está acontecendo, minha senhora? Meu filho foi promovido na empresa tal, a maior empresa da cidade. Mas, então isso é motivo de alegria, então vamos comemorar. Não, pastor, é que o sucesso profissional dele despertou o fracasso espiritual. Então eu quero orar por ele, porque eu estou muito mais interessado no sucesso dele com Deus, não no sucesso dele longe de Deus. Será que nós não somos esse filho que está preocupado demais com as coisas à nossa volta e estamos esquecendo que muito mais importante que dar para o nosso filho um patrimônio é deixar a ele um legado? Que muito mais importante deixar aos nossos pais coisas é deixar a eles, enquanto eles podem receber, carinho?
Será que nós não somos esse filho que temos deixado de lado a casa do pai e temos gastado os nossos talentos no mundo, usando os recursos que Deus nos deu, desperdiçando lá fora? Esse personagem, infelizmente, não se preocupou com aquilo que tinha ganhado com tanto amor do pai. E muitos hoje têm aberto mão de tantas coisas que Deus deu. O terceiro erro dele foi que ele fugiu da orientação do pai. Olha como um erro chama o outro. O viver longe da presença de Deus o manteve longe da orientação. Porque enquanto ele estava debaixo da cobertura do pai, ele prosperou. Ele tinha aquilo que ele foi enxergar que fazia falta, ele tinha. Quantas pessoas hoje estão desperdiçando tempo de orientação, irmãos? Hoje eu não vejo mais filhos se aconselhando com pais. Hoje, acolhimento, a gente já não vê mais. As pessoas hoje não pedem mais conselhos a pastores, a líderes. E a palavra de Deus diz que aquele que despreza a sabedoria se torna tolo. Fugir da orientação de Deus, irmãos, é fugir do próprio Deus. E esse personagem, ao fugir disso, ao ir para uma terra distante, estava longe dessa orientação. Quantas pessoas não estão nessa terra distante? Viajou para uma terra distante, a Bíblia não menciona quantos quilômetros tinha. Mas hoje o nosso viajar não é no sentido literal. Hoje tem muitos viajando na maionese, na mente, fazendo o que dá na veneta, sem se preocupar se aquilo vai ferir o coração de Deus, se aquilo vai promover um escândalo em alguém, se vai machucar alguém ou não. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: não caia nesse erro, não fuja da orientação de Deus. Aqui, ó, na palavra de Deus, você tem a orientação para uma vida mais digna e mais justa. O quarto erro é que ele viveu fora dos propósitos de Deus. Olha o que acontece, irmãos. Ao fugir da orientação, ele foge dos propósitos. O propósito dele era ficar na casa, cuidar do que era pai. O pai fala para o filho mais velho e era para o filho mais novo: o que é meu é teu. Mas por não entender isso, ele foge desse propósito e vai buscar um outro propósito. O que ele pensa? Lá fora eu vou encontrar, lá eu vou ter o que eu preciso. E olha o final dele, irmãos. Termina, perde os amigos, porque você só tem amigo quando você tem dinheiro, em muitos casos. Você é bem querido quando você tem algo para oferecer. Gasta tudo, fica sozinho, vai trabalhar, deseja até comer comida dos porcos. Ele não come, mas ele deseja. Fora dos propósitos de Deus, o que sobra para nós é moscas, é imundície. Todo sucesso longe de Deus é fracasso. Então o que nós precisamos entender, nós precisamos estar dentro de um propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus não criou você para viver aí fora de qualquer jeito. Deus te criou para um projeto, e você só vai conhecer esse projeto enquanto você estiver debaixo da orientação de Deus, vivendo aquilo que Deus tem. Agora, como que nós vamos reconhecer os propósitos de Deus se nós nem queremos saber o que é propósito? Vivemos como aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E agora eu lembro de uma outra historinha aqui, ó. Tinha 3 pedreiros que estavam construindo uma casa, né? E aí de repente o dono da casa chega de surpresa lá e começa a conversar com os 3 pedreiros. Ele pergunta para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo aqui nessa obra? Ele: você não está vendo? Estou empilhando tijolos. Ele chega no segundo e fala assim: o que você está fazendo nessa obra? O segundo fala assim: estou aqui, né? Preciso trabalhar para ter sustento. Mas ele chega para o terceiro e fala: o que você está fazendo aqui? Estou fazendo um grande edifício, porque aqui vai morar uma pessoa importante, e esse trabalho tem sustentado a minha casa, e o meu propósito é fazer bem feito para continuar trabalhando. Esse tinha propósito. O que Deus quer é que você esteja diante das vontades, dos propósitos de Deus para a tua vida. Deus não quer ninguém longe, ninguém fora. Deus não quer ninguém distante, irmãos. Tem um cântico da Renascer Praise que fala que Deus quer nos levar a lugares altos. Prepara aí.
Deus quer nos tomar a lugares altos. Deus quer nos perto. Deus não quer você viajando para uma terra distante. Deus não quer você descontente num canto. Deus não quer você vivendo e gastando o que você tem de forma insolúvel. Deus não quer você buscando a felicidade lá fora. Deus não quer você, meu irmão, minha irmã, desperdiçando aquilo de mais importante que Ele te deu, que é a vida. Deus não quer você desperdiçando tempo de qualidade com a sua esposa. Deus não quer que eu desperdice. Deus não quer que você desperdice tempo de qualidade com seus filhos. Deus não quer que você desperdice tempo de qualidade com teus pais. Deus não quer que você desperdice tempo oportuno de trabalho. Deus quer que você aproveite as oportunidades, mas acima de tudo, Deus quer que você aproveite melhor a presença dEle. Feche teus olhos alguns instantes. De olhos fechados. Vem e toma o teu lugar. Dê lugar de honra a Ele. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Deus te criou para estar perto. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu cheiro. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vai se aproximando mais dEle. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Olha o Pai te esperando nessa noite. Olha o Pai te chamando. Pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas Bem perto. pra te alcançar Nos envolva, nos Senhor. lugares altos, Queremos estar na Tua fazenda, Deus. onde tu estás Sobre a Tua orientação, Pai. assentado Ouvindo os Teus conselhos. acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas
Depois de entender, igreja, depois de entender os erros cometidos por parte desse personagem, o que nos chama a atenção é que Jesus menciona o processo de acertos desse personagem. O que Jesus quer dizer é que nós temos também a oportunidade de retomarmos a nossa vida a partir de um ponto. Você pode retomar teu casamento, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual e profissional a partir do momento que você aprende com esse personagem algumas lições preciosas. E a primeira coisa que eu aprendo é que o verso 17 diz assim: primeira lição, para eu estar de volta debaixo dos propósitos de Deus. O texto diz assim, logo após, irmãos, dele enxergar a ruína que ele estava, desejando comer as comidas dos porcos, perto de moscas, irmãos. Moscas representam amizades, que ao invés de falar assim para você, ó, volta para a casa do pai, continua zumbindo na tua orelha, zzz, zzz, ao invés de falar, corre logo para a casa do teu pai. Os porcos repreendem-se a imundície, o ambiente. Logo após enxergar tudo isso, enxergar o real estado que ele estava, olha o que diz o verso 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Primeira lição, irmãos, primeiro acerto, ele caiu em si. O melhor lugar para cair é cair em si. Quantas vezes Deus nos chama para cair, irmãos, cair em si, enxergar, abrir os olhos, perceber, acordar, perceber que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte, é um caminho perigoso, é um caminho de afastamento, é um caminho aonde você vai tratar porcos, é um caminho que te leva à prostituição, que te leva ao mundo das drogas, é um caminho que te leva a falsas amizades, é um caminho que te leva a pecar contra Deus, é um caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é um caminho de morte, é um caminho de ruínas. E aí Deus permite, através de uma pregação, ou através de uma orientação, que você caia em si. A primeira lição foi, caindo em si, ele disse. O que ele vai ficar fazendo lá se ele tem um pai amoroso, irmãos? Chama atenção nesse texto, sabe o que é? Tem uma palavra nesse texto que é mencionada 3 vezes. E se Jesus faz questão de colocar essa palavra, porque tinha um significado grande. O texto menciona 3 vezes que o pai tinha preparado para o filho, ia preparar para o filho um bezerro gordo. Algumas versões mais antigas, e nas roças mais antigas, fala novilho cevado, né? Mas hoje é bezerro gordo mesmo. O texto mostra que o pai estava pronto para dar para o filho o melhor. Só que ele não sabia disso. A única coisa que fez com que ele entendesse era: os empregados do meu pai têm o que comer. Ele caiu em si e viu a situação deplorável que ele estava. Então ele pensou: eu não fui criado para isso, vou voltar, vou dizer: pai, pequei contra ti. Deus está falando para pessoas hoje: até quando você vai demorar para cair em si? Você está caindo do lado direito, do lado esquerdo, caindo para frente, caindo para trás, todo mundo está vendo, mas Deus está dizendo para você: caia em si e conserte aquilo que precisa ser consertado. Arrume o que precisa ser arrumado enquanto há tempo, enquanto o pai ainda está esperando, enquanto ainda há o novilho, ainda há oportunidade. Talvez Deus está dizendo para pais aqui: caia em si e cuide melhor dos teus filhos, dê mais atenção. Deus está dizendo para filhos aqui: valorize teus pais enquanto é tempo. Esposa, marido, restaure esse jardim que já não flori mais. Cuide melhor das pessoas que estão à sua volta. Cuide melhor do seu corpo. Cuide melhor da sua mente. Caia em si. Cuide melhor do seu relacionamento com Deus. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a cultuar mais. Volte a ter comunhão. E esse personagem não ficou no erro, caiu a ficha, abriu os olhos. Ele ficou inconformado, irmãos, em viver longe do pai. Você tem que ficar inconformado
em ter uma vida fora dos propósitos de Deus. Você não pode aceitar, isso que Deus quis para mim, porque se não fosse assim, os irmãos já tinham me ligado. Nada disso, irmãos. Se fosse para eu ser feliz na vida sentimental, Deus já tinha dado o varão, a varoa. Não se conforme com essa miséria. Deus tem o melhor dessa terra para você. Ele mesmo disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então não se conforme em estar longe de Deus. Diga: Deus, eu quero estar perto, eu quero desfrutar do melhor dessa terra, eu quero estar do seu lado. E aquele jovem, ele nos ensinou uma importante lição. Sabe por quê? Porque quando ele caiu em si, ele já quebrou o orgulho. Porque quando ele sai cheio de orgulho. Porque para o judeu naquela época, sair da casa do pai com um pai ainda vivo, pedir a herança, era considerar o pai morto. Estava fora de si. Viver longe, estava fora de si. Gastar tudo que tinha, estava fora de si. Mas quando ele cai em si, olha o que chama atenção. Ele diz assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha a humildade. Tem gente que cai em si em partes. Eu vou voltar lá e falo para o meu pai que ele me gerou, ele vai ter que cuidar de mim, aí pronto, acabou. Você não caiu em si. Você não caiu em si. Eu vou voltar para a igreja, mas eu tenho que ser aceito na posição de cima. Eu não quero sentar lá não, eu quero fazer a obra. Você não caiu em si, irmãos. Eu quero lutar pelo meu casamento, mas a minha mulher, a minha esposa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não caiu em si. Porque quando você cai em si, você deixa o orgulho, você deixa a soberba, e você reconhece a necessidade de ter orientação e ter uma proximidade com Deus. Ainda que isso faça com que você se esvazie, como Jesus se esvaziou em Filipenses capítulo 2, e você se humilhe para ser exaltado. Foi o que esse filho fez. Eu vou voltar e vou ser apenas um empregado. Mas Deus tem o melhor, irmãos. Deus, quando encontra um arrependimento, um coração quebrantado, Ele tem o melhor. A glória da segunda casa, a unção da dupla honra. Então, o primeiro acerto é que ele caiu em si. O segundo acerto é que ele ficou inconformado em viver longe do Pai. Tem tanta gente que fica dias sem vir no culto e não sente mais. Comece a orar, irmãos, que isso é um perigo para você. Terceira lição: ele aceitou o pensamento de ser um empregado e de recomeçar do zero. E por fim, ele voltou ao lugar certo, mudou de direção. Longe, terra distante não é meu lugar. Meu lugar, dentro da fazenda, é perto. Direção não é mundo, direção é fazenda. É lá que eu vou. É lá que eu vou. E voltou. E o texto diz que ao voltar, o pai que estava esperando, interessante, né? O pai estava esperando, ninguém sabia o dia que o filho ia voltar. Esse pai é Jesus, é Deus. Não sabia o dia que você ia se arrepender, mas todo dia ele estava aqui na igreja esperando você. Ele sabia, mas ele te dava a oportunidade de decidir. E ele resolve voltar e ser recebido pelo pai. Feche seus olhos por algum instante. Talvez você veio aqui nessa noite com algumas coisas fora do propósito de Deus. Quem sabe o teu casamento já não está dentro de um propósito que Deus estabeleceu e que você um dia jurou a Deus. Talvez a saúde do teu corpo, talvez as suas amizades estão fora do propósito de Deus, a sua vida espiritual. O que Deus está te dizendo nessa noite é que Ele não riscou o seu nome do caderno do céu, do livro. A atitude do pai dessa parábola é a atitude que Deus está tendo com você nessa noite, de promover um arrependimento na tua vida. Olha o que o pai manda fazer. O pai manda preparar as melhores vestes. O pai manda calçar as melhores sandálias no filho. Coloca o anel de volta de autoridade ao filho e prepara para aquele filho uma grande festa. Quando você se arrepende dessa vida tão inerte,
diante de Deus, quando você enxerga que você precisa ter um comprometimento maior com as coisas de Deus, Deus te dá uma autoridade, Deus te dá veste nova, Deus provê em áreas da tua vida que estavam escassas. Deus promove na tua casa uma grande festa, um banquete. O salmista no Salmo 30, verso 11, diz assim, que Deus tem mudado o nosso pranto em dança, tem trocado a nossa veste de lamento por vestes de alegria. Deus quer prover na tua vida, Deus quer entrar com provisão, mas você precisa entender que há necessidade de arrependimento no teu coração, irmãos. Eu não sei se você é o filho dentro da casa ou se é o filho fora da casa, mas o que Deus está dizendo para você é que ambos precisam se arrepender e enxergar o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus tem para a nossa casa, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida profissional. E engraçado que nós só achamos o poder de Deus quando falamos de cura, quando falamos de transformações no campo financeiro, mas o maior milagre, o maior poder de Deus se manifesta quando um coração se arrepende, quando um homem se converte do seu caminho, quando uma pessoa abandona o caminho tortuoso e volta para o caminho correto, quando alguém se entrega totalmente a Cristo. Isso representa o poder de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que habita em nós, que está dentro de nós, esse que nós não queremos fazer, nós fazemos. Mas quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, nós dizemos não para o pecado, nós dizemos não para a terra distante, e nós voltamos para a presença de Deus. Nós melhoramos nossa vida devocional, nós melhoramos o nosso linguajar, nós melhoramos o nosso jeito de se portar, de se falar, nós melhoramos o nosso jeito de se vestir, porque Deus nos dá vestes novas. Esse é o poder de Deus para a tua casa. E é por isso que você está diante do banquete nessa noite, porque a vontade de Deus é que você se arrependa e possa cear com Deus. Então nessa noite, não desperdice essa oportunidade que o Pai te dá. O Pai te esperou aqui para trocar as tuas vestes. Se coloque de pé, igreja.